Olá, meus amores! Vídeo aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto que a gente parou lá sobre o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, certo? Então, a gente parou lá na página 15, então a gente vai dar continuidade à página 16. Quando a gente estiver trabalhando e respondendo as perguntas envolvendo o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, a gente vai responder e trabalhar algumas palavras com CH, NH e LH, certo? Então, vamos lá começar. Página 16. Na página 16, gente, a gente vai, como eu disse a você, a continuidade da história de Chapeuzinho Vermelho. Lembrando a vocês, lembra que Chapeuzinho Vermelho foi chamada pela mamãe para levar aí alguns doces para a vovó, que estava doente, e o lobo acabou aí enganando a Chapeuzinho, fazendo com que ela fosse pelo caminho mais longo. Chegou primeiro, comeu a vovó e tentou enganar Chapeuzinho aí, como se fosse a vovó dela. E o que é que aconteceu? Chapeuzinho gritou, chamou o caçador, viu e acabou ajudando, tirando a vovó da barriga do lobo e salvando também Chapeuzinho, e assim todos viveram felizes para sempre. Então, primeiro aí, quarto quesito, a gente parou no terceiro, quarto quesito, página 16. Encontre e pinte no texto o seguinte trecho. Nada mal, agora vou ficar na cama esperando a sobremesa. Você vai lá no texto, Chapeuzinho Vermelho vai procurar esse trecho, essa parte do texto e vai pintar. Qualquer cor, tá, gente? A cor que você quiser. Você vai lá e pinta. Letra A. Nesse trecho, o que o lobo está fazendo? Marque a resposta correta. O lobo, ele está gritando, ele está pensando ou ele está falando? Se você observar pelo balão que a gente já estudou, quando o balãozinho, gente, ele está com essas bolinhas aqui, significa pensamento, está pensando, tá? Então, você vai marcar a opção que o lobo está pensando. Letra B. Que sinal de pontuação é usada nesse trecho do texto para indicar o pensamento do personagem, tá? O sinal que vem mostrando aí, tá certo? Então, a pergunta é, novamente, que sinal de pontuação é usado nesse trecho que indica, certo, o pensamento do personagem? Lá no texto, no balãozinho não tem não, tá? Mas no texto você vai encontrar aspas, que são dois tracinhos que inicia-se na frase e tá no finalzinho, que é nada mal. Não tem no balão, mas tem lá no trecho do texto que você vai pintar, certo? Então, aspas, as aspas, você vai responder letra B. Quinto quesito, o texto que você leu é um conto de fadas. Com a ajuda do professor, marque a seguir as características desse tipo de texto, desse gênero textual. Os contos de fadas podem contar ou não com a presença de fadas? Sim. Por ser contos de fadas, nem sempre vai aparecer fadas. Então, certo. Pode contar, pode ter fadas ou também pode não ter, aparecer. Por exemplo, os Três Porquinhos não tem fada, certo? Os contos de o herói ou heroína supera desafios, sempre vai ter um herói ou heroína que vai, ou heróis, tá? Que vai superar aí desafios. Certo? Então você vai marcar a primeira, a segunda frase, a terceira frase. Nunca aparecem príncipes ou princesas. Nunca não aparece, então não marca essa. Quarto, pode começar com era uma vez? Sim, nem sempre, mas pode começar. Quinto, o título do conto não se relaciona com nenhum dos personagens. Não, gente, tem que ter aí se relacionar. O título Rapunzel, então tem a ver com a personagem. Chapeuzinho Vermelho, tem a ver com Chapeuzinho Vermelho. O lobo e os sete cabritos. O lobo vai aparecer lá na história, então tem que ter, não? Então não marca esse. O título ele tem que ter a ver com os personagens.
sexto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Pode terminar com e viveram felizes para sempre? Sim, normalmente termina assim, tá? A maioria dos contos de fada. E o último, sétimo, o texto apresenta uma sequência de acontecimento, ou seja, tem um começo, um meio e um fim. Sim, sempre vai ter um começo, vai ter um meio da história, que vai ter o problema lá, e vai ter o fim, que sempre vai ser a solução do problema, certo? Então, vai marcar. Só não vai marcar a frase que fala nunca aparecem príncipes, também não vai marcar a frase que diz que o título do conto não tem relação com os personagens. Então, isso aí você não marca. O restante, marca um xizinho aí, tá ok? Página 17. Os contos de fadas normalmente começam com a frase característica, né? Pois não é possível determinar exatamente a data. Então, era uma vez, não se sabe. Quando se fala era uma vez, não se sabe quando aconteceu, certo? Então, com a ajuda do professor, pesquise e registre algumas frases que são comuns no início dos contos de fada. Então, no início dos contos de fada, vocês vão encontrar aí era uma vez, porque não se sabe o dia, então não se sabe dizer. No dia 13 de novembro de 2020 aconteceu isso e isso. Isso aí é quando é reportagem, tá? Mas nos contos de fadas não vem isso. Então, os contos de fadas vão iniciar com era uma vez, ou certo dia. Também a gente não sabe qual foi o dia. Num lugar muito distante, não se sabe onde, mas aconteceu isso. Ou há muito, muito tempo, também pode iniciar. Então, era uma vez, certo dia, num lugar distante, ou pode ser também há muito, muito tempo. Se sabe que foi há muito, muito tempo, mas não se sabe quanto tempo. Então, vocês vão escrever aí no sexto quesito, página 17. Na página 17 ainda, sétimo quesito, vocês vão completar aí as frases, né? Em determinado momento da história, enquanto caminhava pela floresta, o Chapeuzinho canta. Usa as palavras do quadro a seguir para completar a cantiga dela, certo? Então, tem as palavras doces, caminho, sozinha, perto, vovozinha, lobo e contente. Então, vocês vão completar aí, vai ficar assim, ó. Pela estrada fora eu vou, bem sozinha. Então, a primeira palavra é sozinha. Leva esses doces para a vovozinha. Então, doces de vovozinha. A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardezinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Então, as palavras que você vai completar em ordem é sozinha, doces, depois em seguida vovozinha, depois caminho, lobo, perto e contente, certo? Então vai ficar assim, ó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, leva esses doces para a vovozinha. A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardezinha, ao sol poente, junto à mamãzinha dormirei contente. Certo, gente? Então, completa lá com as palavrinhas. Agora, vamos iniciar o uso do CH, NH e LH. Que são, vocês vão encontrar palavras aí no caça-palavras. Chapeuzinho vermelho, por exemplo, na história, também começa-se com CH, chapeuzinho, tá? Então, vocês vão encontrar algumas palavras aí que tenha CH, LH e NH. Quais são as palavras? Chamou, orelhas, chapeuzinho, inteirinha, filha, netinha, chegou, vermelho e melhor. Depois que vocês encontrarem essas palavras, você vai separar palavras com NH, LH e CH no quadro aí, tá certo? Então, as palavras com CH vão ser chapeuzinho, inteirinha, vovó, com CH não, com NH, tá, gente? Falei CH primeiro, primeiro é NH. NH, chapeuzinho, inteirinha, vovozinha e netinha. Com LH, filha, melhor, vermelho e orelhas. Com CH,
Chapeuzinho chamou e chegou, tá? Não precisa completar o quadro todo, porque são só essas palavras. Depois vocês vão pesquisar em jornais, revistas, imprimir ou escrever palavras com NH, LH e CH e colar aí no espaço. Como eu já falei para vocês, não tem revista, não tem livro. Pesquisa na internet palavras com CH, NH, LH, escreve no papelzinho, recorta e cola aí no espaço, tá? Se caso não achar. Então, agora, gente, vamos conhecer um outro conto de fada, que é O Lobo e os Sete Cabritinhos, que é a proposta da página 19. Página 19 vem pedindo assim, ó, o lobo mau, gente, é um personagem que aparece em várias histórias aí, contos de fadas. Você conhece a história O Lobo e os Sete Cabritinhos? Não? Então, o professor vai contar para você, tá certo? Depois você vai destacar a página 3 a 6 do material de apoio, 3 até a 6, e vai aí completar a história escrevendo as partes que estão faltando aí da história O Lobo e os Sete Cabritinhos. Se caso você não queira escutar a história que a professora leu, não quer rever, então você vai lá, pesquisa na internet, que vai estar lá a historinha e você completa, tá? Então, a historinha O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vamos lá. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Um dia, ela chamou seus filhinhos e disse assim, que precisava ir buscar comida e que não era para abrir a porta para o lobo. A mamãe cabra explicou que era fácil reconhecer o lobo por causa da voz grossa e das patas escuras. Só que o lobo, gente, estava escondido atrás de uma árvore e viu quando a mãe cabra saiu de casa. Então ele pensou que conseguiria enganar os cabritinhos, gente, facilmente. Então bateu a porta e falou: abram a porta, filhinhos, mamãe chegou. Só que os cabritinhos responderam: você não é nossa mãe, ela tem voz suave e não grossa desse jeito. Então, o lobo foi procurar mel e limão para tomar e ficar com a voz mais suave, bateu a porta novamente e disfarçou a voz, fingindo ser a mãe cabra. Mas o cabritinho viram as patas escuras dele por baixo da porta e desconfiaram. Então eles foram e disseram: vai embora, seu lobo, nossa mãe tem pelos bem branquinhos na pata. Então o lobo conseguiu um pote de farinha de trigo e passou nas patas, deixando-as bem brancas. Depois ele voltou na casa dos cabritinhos e bateu novamente a porta. Dessa vez, os cabritinhos pensaram que era a mãe mesmo e abriram a porta. Quando viram que era o lobo, cada um se escondeu em um lugar diferente da casa. Mas o lobo encontrou quase todos e o devorou inteirinhos. Só o menorzinho, que se escondeu dentro da caixa do relógio. Ele conseguiu se salvar assim. O lobo, que havia saciado sua fome, deitou-se embaixo de uma árvore e dormiu. Quando a mamãe cabra chegou, ela procurou os filhotes, mas só encontrou o cabritinho menor dentro da caixa do relógio e tirou-o de lá. Ele contou à mamãe cabra que tudo o que tinha acontecido, ele contou. A mamãe cabra saiu à procura do lobo e encontrou dormindo debaixo da árvore. Ela viu que os cabritinhos ainda se mexiam dentro da barriga do lobo. Então pegou uma tesoura e abriu a barriga do lobo, salvando todos os cabritinhos. A mamãe cabra pediu para que os cabritinhos trouxessem algumas pedras, colocou dentro da barriga do lobo e costurou o corte que ela fez. Quando o lobo acordou, sentiu muita sede e resolveu ir ao rio para beber água. Como estava muito pesado, ele acabou caindo no rio e afundou. Assim, os cabritos ficaram livres do lobo para sempre. Então, essa história foi aí feita pelos irmãos Grimm, tá? E foi adaptado pelas autoras especialmente para esta coleção.
No momento da escrita, gente, dessa história aí, é interessante, né? O lobo aí sempre aparecendo na história. O lobo cabritinho, o lobo Chapeuzinho Vermelho aparece o lobo, os três porquinhos aparece o lobo. Então essa é a história aí dos três cabritinhos, né? Que a mãe disse que não abrisse, que o lobo fazia isso, e eles acabaram dando aí as dicas ao lobo, e o lobo acabou enganando, comendo, mas um deles se salvou, acabou dizendo à mãe onde estavam os irmãos, e a mãe conseguiu salvar. Sendo assim, o lobo acabou se afogando, porque no lugar dos cabritinhos foi colocado pedra em sua barriga. Então, gente, é isso. Na página 19 eu contei a história para vocês do lobo e os 7 cabritinhos. Tem um pouquinho de saiba mais aí para vocês, tá? O autor das histórias infantis, Flávio de Souza, ele conta em seu livro, ele escreveu um livro, tá? Que História é Essa? É o nome do livro. Ele conta algumas curiosidades sobre os contos de fada. Então, primeiro, curiosidade, Chapeuzinho Vermelho sempre foi a minha história predileta. Muito antes de eu resolver ser escritor, eu brincava de inventar finais diferentes para a história de Chapeuzinho Vermelho. Eu não fui o primeiro a fazer isso, porque a primeira vez que a história Chapeuzinho Vermelho foi escrita em 1697 por Charles Perrault, o final era bem diferente das outras versões que todo mundo conhece. O senhor Peralta terminou a história dele assim. Chapeuzinho faz aquela pergunta para o lobo, né? Que voz é essa? Que orelha tão grande? Que nariz tão grande? Que boca tão grande? Só que o lobo responde e o lobo pula e come Chapeuzinho e fim. Acaba comendo Chapeuzinho e a vovozinha. Ninguém sabe se foi o senhor Peralta que inventou essa história, mas muitos escritores inventaram outros finais para essa história. Às vezes Chapeuzinho se salva e às vezes não se salva. Às vezes Chapeuzinho se salva e a vovozinha também, às vezes só Chapeuzinho se salva, às vezes o caçador mata o lobo e às vezes o lobo apenas só foge. Eu sempre achei que Chapeuzinho deveria ter um nome. Todas as crianças do mundo têm nome, né? E eu passei um tempão pensando como seria o nome de Chapeuzinho Vermelho. E não é que eu descobri que o senhor Perrault inventou um nome para ela. Na história dele, Chapeuzinho se chamava Bid, que é um nome simpático, não é? Então, na história do senhor Perrault, aí, ele dava um nome a Chapeuzinho, né? A gente sempre chama Chapeuzinho Vermelho não tinha um nome, certo? Então, gente, nessa mesma página, o que é que vocês vão fazer aí sobre a história do lobo e os 7 cabritinhos? Vocês vão completar aí a história com o que vocês ouviram da história. Caso você não queira ouvir, queira pesquisar a história, você vai completar de acordo com a imagem que está aí no material de apoio, página 3, página 4, 5 e 6, tá? Na página 3, você vai completar. Era uma vez uma cabra que tinha o pedacinho que tá faltando da história, você vai completando, certo? E assim vai completando na página 4, na página 5 também. Na página 6, você vai desenhar e escrever o final da história. Então, no final da história, o que é que acontece? A mãe dos 7 cabritinhos abre a barriga. O que é que acontece? O lobo acorda, né? Bota pedras na barriga no lugar dos cabritinhos. O lobo acorda, sente sede, vai para a beira do rio e acaba afundando. Então, você vai desenhar esse finalzinho da história e contar aí, certo? Página 20. Ouça a história Cachinhos Dourados, que será lida pelo seu professor. Depois leia a carta a seguir. Então, vou ler aí outra historinha para vocês, tá? Rapidinho. E depois você vai ler essa carta que foi feita aí. A história Cachinhos Dourados. Era uma vez uma alegre menina que tinha cabelos louros e cacheados, e por isso era chamada de Cachinhos Dourado. Ela adorava brincar no bosque, gente. Um dia, Cachinho Dourado estava brincando quando começou a chover. Ela correu para uma casa próxima para não se molhar. Na pequena casa não havia ninguém. O que é que Chapeuzinho fez? Cachinhos Dourados caminhou até a mesa da cozinha, onde havia 3 pratos cheios de mingau. O primeiro prato era grande, o segundo prato era médio, o
terceiro prato era pequeno. A menina estava com fome e provou o mingau dos 3 pratos. O mingau do prato grande estava quente. O mingau do prato médio estava frio e ela também não gostou. O prato pequeno tinha um mingau morno, Chapeuzinho Dourado achou muito saboroso e comeu todo. Cachinhos Dourado, Chapeuzinho Dourado, Cachinhos Dourado. Depois, Cachinhos Dourado foi até a sala e encontrou 3 cadeiras. A primeira cadeira era grande e azul. A segunda cadeira era média e rosa. A terceira cadeira era pequena e vermelha. Ela sentou-se na primeira cadeira e achou que era grande demais. Sentou-se na segunda cadeira e achou desconfortável. Então ela resolveu sentar na terceira cadeira, que parecia perfeita, porém a cadeira se quebrou. Assim que ela se sentou, a cadeira pequena quebrou-se. Em seguida, Chapeuzinho Dourado foi até o quarto, pois queria descansar um pouco. Viu 3 camas. Então a primeira era grande demais, a segunda média e a terceira pequena. A cama grande estava dura e ela não gostou. A cama média estava mole e ela também não gostou. A cama pequena era confortável e foi nela que Cachinhos Dourado dormiu. Enquanto Cachinhos Dourado dormia, 3 alegres ursos voltaram do passeio no bosque. Papai Urso era o maior e gostava de usar chapéu. Mamãe Urso era média e gostava de flores. O menor era o bebê urso, que gostava de brincar. Na sala, Papai Urso viu a cadeira grande e disse: alguém sentou na minha cadeira. Mamãe Urso viu a cadeira média e disse: alguém sentou na minha cadeira. O bebê urso viu a cadeira pequena e disse: alguém quebrou a minha cadeira. Os 3 ursos se aproximaram das camas, tá? O bebê urso aproximou-se da cama. Antes, tá? Os 3 ursos se aproximaram da mesa dos pratos e viu que alguém tinha comido dos pratos. Então, comeu do prato grande, o mingau, mas não comeu todo. Do médio comeu, mas também não comeu todo. Mas do prato pequeno, Cachinhos Dourado comeu todo o mingau. Os 3 ursos então foram lá para o quarto para deitar na cama. Papai Urso viu que a cama deles grande e disse: alguém foi e deitou na minha cama. Mamãe Urso também viu sua cama média e disse: alguém também deitou na minha cama. Quando o bebê urso viu a cama pequena, ele disse: alguém está dormindo na minha cama. Cachinhos Dourado acordou, assustado, e ficou com medo de que os ursos estivessem zangados com ela. Apesar de não terem gostado da invasão, os 3 ursos desculparam Cachinhos Dourados e a convidaram para voltar, pois gostaram de receber visitas. Ela agradeceu e prometeu que voltaria para visitá-lo e que nunca mais entraria na casa dos outros sem ser convidada. Além de não ser convidada, ela saiu mexendo todas as coisas, certo? Então, lembrando, vocês vão ler aí a página 20, que vem aí uma cartinha que Cachinho Dourado escreveria aí pedindo, como se fosse pedindo desculpa, né? Queridos senhores e senhoras ursos, queridos ursinhos, sinto muito, mas muito mesmo ter entrado na casa de vocês e ter comido o mingau do ursinho. Mamãe disse que o que eu fiz é muito feio e ficou mais brava ainda porque eu nunca como o mingau que ela faz. Papai disse que vai consertar a cadeira. Um beijo, Cachinhos Dourado. PS, gostaria muito que o ursinho viesse à minha casa, para minha festa de aniversário. E vai ter 3 tipos de gelatina. Uma de bolo, certo? Gelatina. E um bolo com muitas velas. Então, aí foi a desculpa que Chapeuzinho fez em cartas, pedindo desculpa ao urso por ter invadido a casa e ter mexido em tudo, né, gente? Vocês têm que fazer isso. Se for na casa de alguém, não mexa em nada, tá? Página 21. Quem escreveu a carta que você leu? Quem escreveu uma carta pedindo desculpa?
Cachinhos dourados. Para quem a carta foi escrita, gente, você vai marcar aí a última opção que foi escrita para o ursinho, o urso e a senhora urso. No início da carta, como o cachinho dourado se sente? Ela se sentia alegre, nervosa, arrependida ou triste. No início da carta que ela está pedindo, ela se sentiu o quê? Arrependida de ter entrado na casa do urso e mexido nas coisas. Certo? Explicar isso, logo onde você pintar aí, que é arrependida, tem dizendo assim abaixo: o que a menina fez para estar se sentindo arrependida? O que é que ela fez? Ela entrou na casa sem ser convidada e mexeu nas coisas, né? Comeu mingau, quebrou a cadeira, deitou na cama sem permissão. De acordo com a carta, a mãe de Cachinhos Dourado ficou como com ela? Ficou, você vai marcar a segunda opção, que ficou brava por causa da atitude dela e por ela ter comido mingau, certo? Que é coisa que ela não come. Então tá assim, ó. Ficou brava por causa da atitude da filha, porque a menina não come o mingau que ela faz, tá? Finalizando o quinto quesito, o que o pai de Cachinho Dourado vai fazer, que ela falou na carta. Na carta ela falou que vai consertar a cadeira, né? Que ela quebrou. Então, gente, na próxima aula a gente dá continuidade, porque a gente vai trabalhar aí o tema carta, né? Ela não deixou uma cartinha, então a gente vai trabalhar, continuar respondendo sobre essa história do Cachinho Dourado e trabalhar o tema carta, tá certo? Então, espero que todos tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, tchau, beijo!